Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 12. Mas voltando ao anúncio aí, gratidão pelas mensagens de vocês. Várias pessoas, né, falando, ah, a Carol vai para tal lugar, vai para tal lugar. Pernambuco, João Pessoa, né? Vários lugares aí, as pessoas sugerindo que ela ir, querendo, né, ela perto ali, né? Então, muito gratidão por essas mensagens, eu passo para ela, né? Ela fica muito feliz, tá bom? Então, gratidão. A gente vai abrir o chamado dela dia 30, tá bom? Dia 30, sem ser esse domingo no outro. Mas amanhã a gente já vai pegar o chamado e ver. Nós vamos pedir, eu pedi para um amigo meu de confiança imprimir o chamado e ver a data que ela vai sair, tá bom? Porque ela tem que fazer o desligamento dela da empresa. Ela já fechou a faculdade para ir para a missão e agora ela precisa saber quantos dias ainda ela tem aqui, né, antes de iniciar a missão. Então eu pedi para um amigo meu abrir, ele vai abrir e pôr no envelope, ele vai nos comunicar somente a data, tá bom, que ela vai sair. Então amanhã eu compartilho com vocês quando que ela sai em missão. E aí depois, quando a gente abrir o chamado, né, vou ver se eu consigo fazer uma live, aí eu vou convidar vocês aí, passar o link. E é isso, aí eu comunico para vocês também, tá bom? Ou seja, quem assistir ao vivo também, né, vai ter a oportunidade de ver. Estou muito feliz com essa fase, né, na minha vida aqui, com a minha filha indo para a missão, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo aqui, Alma, capítulo 12. Vamos começar aqui no versículo 1 em diante. No capítulo anterior, o capítulo 11, Amuleque, ele estava ensinando e Ziziron, um advogado, ele estava contendendo com ele, fazendo armadilhas para apanhar ele em alguma contradição, alguma coisa ali, acusar ele de mentira para ter com que ou matá-lo ou prendê-lo na prisão. Mas nenhuma das tentativas de Ziziron deu certo, né? A ponto que ele ficou mudo, né? Ele não tinha mais o que falar, né? Ele foi silenciado aqui porque ele não teve argumento para falar com Amuleque, né? Amuleque estava bem preparado, né, para explicar as coisas ali. Então vamos aqui no capítulo 12, versículo 1, o que acontece aqui a partir desse versículo em diante. Ora, vendo que as palavras de Amuleque havia silenciado Ziziron, pois dera-se conta de que Amuleque havia apanhado em suas mentiras e ardis para destruí-lo, e vendo que ele começava a tremer, consciente de sua culpa, Alma abriu a boca e começou a falar-lhe, confirmar as palavras que Amuleque explicara e outras coisas, ou seja, esclarecer as escrituras além daquilo do que Amuleque fizera. Aqui eu achei interessante esse padrão. Sempre quando eu estava na missão também, o meu companheiro ensinava algo, eu testificava, eu compartilhava algo que ele falou, né, falando da veracidade, né, da verdade do que ele havia compartilhado. E o Espírito Santo sempre confirmava. Então aqui a gente vê a mesma coisa, ele confirma o que Amuleque ensinou e agora ele ensina um pouco a mais também, tá bom? Viu aqui que as palavras, né, de Amuleque silenciou Ziziron, né? Não foi preciso Alma intervir aqui para defender Ziziron, né? Para defender, aliás, Amuleque, né? Amuleque por si só, com o Espírito do Senhor, conseguiu dar conta ali de Ziziron. Vamos ver o que mais acontece aqui. No versículo 5, ele vai dizendo aqui, né? Agora, quisera que lembrasses do que o que te digo a todos. Ele está falando com Ziziron, mas ele fala, ó, isso que eu estou falando para você agora, Ziziron, é para você, mas serve para todas as pessoas. Então serve para nós também. Vamos prestar atenção no que Alma ele diz aqui. Ele diz assim: eis que vos digo que vós todos, que foi uma armadilha do adversário, que ele preparou para pegar o povo a fim de subjugá-los e amarrá-lo com suas correntes, para arrastá-los à destruição eterna, segundo o poder do seu cativeiro. Então ele fala, olha, isso que aconteceu com vocês foi uma armadilha, né, do inimigo. E agora vocês estavam tentando pegar a gente aqui também. Então Ziziron, cada vez mais ele se convencia do poder de Deus, né, quando Alma ia falando essas coisas aqui. No versículo 7, então, ele diz assim, ora, quando Alma disse essas palavras, Ziziron começou a tremer ainda mais, pois convencia-se cada vez mais do poder de Deus. E também estava convencido de que Alma e Amuleque sabiam sobre ele, porque estava convencido de que ele conhecia os pensamentos e as intenções do seu coração, porque eles haviam sido dado o poder de conhecer essas coisas, segundo o espírito de profecia, né? Então aqui
era manifestado à alma e a Amaleque os pensamentos de Zísero. Zísero, então, ele começa a mudar, né? Depois que ele começou a tremer ali na base, né? Ele começou a mudar e fazer perguntas diferentes, perguntas com interesse realmente de conhecer. O coração dele estava começando a se abrir diante das coisas que ele estava vivenciando ali. Então o versículo 8 diz: E Zizirão começou a inquirir-os cuidadosamente, a fim de saber mais a respeito do reino de Deus. Veja que antes ele perguntava para tentar apanhá-los, para tentar prendê-los, para tentar matá-los. Agora não, ele está perguntando para saber mais sobre o reino de Deus. E ele disse à alma: que significa o que a Amaleque disse com referência à ressurreição dos mortos? Que todos se levantarão entre os mortos, tanto os justos como os injustos, e serão levados perante Deus para serem julgados segundo suas obras? E então Alma começou a explicar-lhes essas coisas, dizendo: é dado a muitos conhecer os mistérios de Deus, é-lhe, porém, absolutamente proibido divulgá-los, e a não ser a parte de sua palavra, que ele concede aos filhos dos homens de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Bom, então ele vai explicando aqui a Zizirão o que Amaleque havia ensinado. Inclusive ele fala que Amaleque ensinou muito bem, ele elogia o ensino de Amaleque e ele acrescenta algumas coisas a mais aqui, falando dessa parte, né, sobre a ressurreição dos mortos, que todos vão se ressuscitar e comparecer perante Deus, tá bom? Então ele dá essas informações novas aqui. E aqui, o versículo 10 diz assim: e portanto, aquele que endureceu o coração e se rebelar, receberá a parte menor da palavra. Então, aquele que endurece o coração para as coisas de Deus não consegue entender. A parte menor da palavra é entendida por eles. Agora, aquele que abre o coração, ele começa a entender, tá bom? Então, Amaleque, né, ele ensinou sobre a morte e a ressurreição. Zizirão, ele entendeu um pouco, mas ele quis entender mais e agora ele, com Alma, a explicação de Alma que ele acaba conhecendo mais. Aqui no versículo 11, Alma diz: E aos que endurecerem o coração será dada a parte menor. Foi a que eu já li, né? Eu vou lá aqui para o versículo 12. A Alma começa a explicar então que todos vão ressuscitar, mas vão comparecer perante Deus para ser julgado. Então do versículo 12 em diante ele diz assim: E Amaleque falou claramente a respeito da morte, de sermos levados desta mortalidade do estado para a imortalidade, de sermos levados perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo nossas obras. Então veja que ele elogia o ensino de Amaleque aqui, né? Ele fala: Amaleque falou claramente a respeito dessa morte e que seremos levados à presença de Deus ali. E aí ele continua aqui dando mais clareza para Zísero. Ele está falando com Zísero, mas veja que ele falou: o que digo a um, estou dizendo a todos. Então todo o povo que estava em redor ali, se reuniu a grande multidão, estava ouvindo essas palavras aqui. Então no versículo 14 é que ele diz: porque nossas palavras nos condenarão diante de Deus. Sim, todas as nossas obras nos condenarão. E não seremos considerados sem mancha, a menos sem mancha. E nossos pensamentos também nos condenarão. E nesse terrível estado não nos atreveremos a olhar para nosso Deus. E daríamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós, para esconder-nos da sua presença. Então a vergonha vai ser tão grande, né, que nós teríamos desejo de ordenar as montanhas e pedras que caiam sobre nós, para nós não vermos o rosto do Senhor, não comparecer perante a face. Mas todos vamos ressuscitar e todos compareceremos nesse tribunal perante o Senhor. É o juízo, é conhecido como o juízo final. Bom, aqui então, ele apresenta no versículo 15 falando sobre a glória. Opa, obrigado, valeu. Meu amigo está entregando a chave aqui da capela, o Glaico. Fera aqui, homem bom aqui no coro de elders, tá bom? Vamos lá, então aqui agora no versículo 15, Alma, ele fala sobre... Ele está falando sobre a glória de Deus. Veja como ele descreve a glória de Deus. Ele diz assim: isso, porém, não pode acontecer. Ou seja, o que não pode acontecer? Não vai ser possível nós ordenar as montanhas e pedras que caiam sobre nós e nós não compareceremos perante Deus. Isso não pode acontecer. Todos nós temos um encontro marcado com Deus. Então isso não pode acontecer. E ele continua: teremos que nos apresentar perante Ele em sua glória, em seu poder, em sua força, majestade e domínio, e conhecer
para a nossa eterna vergonha, que todos os seus julgamentos são justos, que ele é justo em todas as suas obras, e que ele é misericordioso para com os filhos dos homens, e que ele tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome, e apresenta frutos dignos do arrependimento, né? Então ele fala de toda a majestade de Deus, da glória, né? E perante o Senhor, né, a gente, se estivermos em grandes pecados, a gente vai desejar realmente que as pedras caiam sobre nós, mas isso não é possível. Qual que é a solução? Nos arrependermos, né? Porque a expiação ele já fez para tirar o nosso pecado. Nós precisamos entrar na condição de receber essa expiação. Versículo 16, ele diz assim: E agora eis que vos digo que então virá a morte, sim, a segunda morte, que é a morte espiritual. E então será o tempo em que aquele que morrer em seus pecados quanto à morte física, sofrerá também a morte espiritual, sim, morrerá para as coisas ligadas à retidão. Então ele tinha falado sobre a primeira morte, a morte física, que todos vão ressuscitar, comparecer perante Deus, e depois desse julgamento vai haver uma morte espiritual. A morte espiritual, ela é causada pelo pecado, é o afastamento da presença de Deus. Então, a primeira morte o Senhor nos livra, que é a morte física, né? Todos vamos ressuscitar, mas a morte espiritual vem aqui de acordo com a nossa obediência às leis e ordenanças do Evangelho, tá bom? Continuando aqui, versículo 18, diz assim: Digo-vos então, que eles estarão como se não tivesse havido redenção alguma, porque não poderão ser redimidos segundo a justiça de Deus, e não poderão morrer, por não haver mais corrupção. Quando fala que não vai haver mais corrupção, ele fala da corrupção da carne, do corpo, que se estraga, que vai ficando velho. Então, a partir da ressurreição, não vai haver mais isso, né? A moleque mesmo havia ensinado que nenhum fio de cabelo vai ser perdido, tudo vai ser restaurado na sua perfeita ordem. Então, a pessoa não vai morrer mais, então não tem como, né? Não vai haver corrupção. Então, a morte que ele está falando aqui é a morte espiritual, vai viver eternamente, né? Fora da presença de Deus aqui. O versículo 19 também ele diz: Ora, aconteceu que quando Alma terminou de dizer essas palavras, o povo começou a ficar mais admirado. Mas havia um certo Antiona, que era o governante principal entre eles. E ele adiantou-se e perguntou-lhe, né? Esse Antiona aqui, ele já está, na verdade, aqui com a intenção ruim, né? Contra a Alma e a moleque. Tá bom? Ele não estava perguntando com questão de querer saber, não. Mas eu sou grato pelas perguntas que ele faz aqui, porque a Alma dá uma bela explicação, né, sobre as perguntas dele aqui. Ele vai perguntar sobre o significado dos anjos, dos querubins, né, que protegeu a árvore, o caminho da árvore da vida. Enfim, o tempo tá correndo aqui. Deixa eu ler o 20, ó. Então havia um certo Antiona, que era governante principal entre eles, o qual adiantou e perguntou: Que significa isso que disse que o homem ressuscitará dentre os mortos e que será transformado do seu estado mortal para um estado imortal, e que a alma nunca pode morrer? Né? Quando ele fala que a alma nunca pode morrer aqui, está significando o espírito. O espírito ele é eterno, agora o corpo físico ele falece, ele morre, tá bom? E a ressurreição é a união do espírito e o corpo. Se ele tivesse prestado atenção um pouquinho mais, ele não estaria fazendo essa pergunta, porque a moleque havia falado sobre isso e a Alma também. Mas ainda assim ficou uma pergunta aqui para ele, e aí ele está perguntando. E aí ele faz uma outra pergunta aqui no versículo 21. O que significa que tem a escritura que diz que Deus colocou querubins em uma espada flamejante ao oriente do jardim do Éden, para vossos primeiros pais não estendessem e comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre? E vemos que assim, que não havia possibilidade de viverem para sempre. E disse-lhe Alma. Então a Alma vai responder a pergunta dele aqui, né, desse Antiona aqui. E disse-lhe Alma: Isto é o que eu estava prestes a explicar. Ora, sabemos que Adão caiu quando comeu do fruto proibido, segundo a palavra de Deus. E vemos que assim que, por sua queda, toda a humanidade transformou-se em um povo perdido e decaído. Perdido e decaído aqui no sentido da corrupção do corpo,
tá bom? Todos iremos morrer. Então essa é a queda aqui, né? E também nos dá a condição de escolher, o arbítrio. A alma vai explicar um pouco melhor aqui sobre isso, ó, do 23 em diante. E agora eis que vos digo que, se tivesse sido possível a Adão comer do fruto da árvore da vida daquela ocasião, não teria havido morte, ou seja, ele não iria morrer, né? E a palavra de Deus teria sido vão, fazendo de Deus um mentiroso, porque ele disse, se comeres certamente morrerás. E vemos que a morte atinge a humanidade, sim, e que é a morte de que falou Amaleque, que é a morte física. No entanto, foi concedido ao homem um tempo de período para arrepender-se. Portanto, esta vida tornou-se um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus, um tempo de preparação para aquele estado sem fim do qual falamos, que virá depois da ressurreição dos mortos. Então, não foi permitido a Adão estender a mão e comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque senão ele ia viver num estado probatório para sempre, por ter desobedecido a lei de Deus. Então ele estava desprovido da presença de Deus, tá bom? Então se ele comesse ali, ele viveria para sempre e seria um período probatório para sempre, tá bom? Então era necessário que viesse essa queda aqui, né? E trouxe a toda a humanidade, conforme a alma vai explicando aqui. Vamos finalizando aqui. Ele comunica muitas coisas. Ele fala que Deus providenciou o evangelho, a pregação por meio de anjos, para que nós pudéssemos ter conhecimento desse evangelho e obedecer às leis de Deus. Vamos lá aqui para o versículo 31. Versículo 31 em diante diz assim: portanto, deu mandamento aos homens, tendo eles antes transgredido os primeiros mandamentos, relativo às coisas que eram terrenas, tornando-se como deuses, discernindo o bem do mal, colocando-se em condições de agir, ou seja, sendo colocados na condição de agir segundo sua vontade e prazer, para fazer o mal ou para fazer o bem. Então, a partir desse momento, nós tínhamos o arbítrio, né, para fazer a vontade de Deus ou desobedecer a vontade de Deus. Vou ler o último versículo aqui, versículo 33. O versículo 33 diz assim: e Deus, porém, chamou os homens em nome de seu Filho, sendo esse o plano de redenção que foi estabelecido, dizendo: se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então tereis misericórdia de vós, por intermédio de meu Filho unigênito. Então aqui ele fala que por meio de Cristo, primeiramente ele ensina que Deus enviou anjos para ensinar o evangelho ao seu povo, e assim como aconteceu com Alma e Amaleque. O anjo apareceu a Amaleque, ensinou muitas coisas e agora estava chamando o povo ao arrependimento. E que ele também chama seus servos, pessoas aqui na terra. A Alma era um servo aqui de Deus pregando o evangelho. Teve Amaleque também foi chamado por Alma para pregar o evangelho. E nós, né, minha filha foi chamada para pregar o evangelho, ela está indo para a missão. E todos nós podemos compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Então o Senhor, ele utiliza nós, tendo conhecimento do plano, a compartilhar com outras pessoas e convidar eles para exercer o arbítrio e escolher seguir a Deus, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.